Olá, meus amigos. Novamente, conforme fazemos todos os domingos, aqui retornamos para comentarmos mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Antes, queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Aqui no Brasil, nossos endereços são os seguintes. Nossa sede situa-se à Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também temos nossa igreja em atividade no município de Quatis, no centro da cidade, no bairro Piloto, Rua 1, número 116. Também bairro Freitas Soares, na cidade de Porto Real, estado de Rio de Janeiro, Rua 9, número 164. Nossa igreja em Porto Real fica bem em frente ao CRAS. Também Pinheiral, no quilômetro 5, Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3907. No município de Barra Mansa, temos dois endereços. No bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. E no bairro Vista Alegre, também município de Barra Mansa, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Em Valença, município de Estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Na cidade de Valença temos nossa igreja, a Rua Rodovia, número 20.934. Temos também em Volta Redonda, no bairro Santa Cruz, Avenida Ex-Combatentes, número 694. No estado de Mato Grosso do Sul, município de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, no centro, número 429. Temos ainda nossas igrejas no estado de Santa Catarina, município de Forquilinha, estado do Paraná, município de Amaporã. E os nossos trabalhos sociais e missionários na África e na Índia. Este é o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E estamos estudando neste trimestre, que se encerra neste mês de junho, sobre primeira e segunda epístolas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O nosso comentarista é o pastor Emerson Tiago de Souza, pastor da nossa igreja na cidade de Mira, em Portugal. Também nossa Revista do Obreiro, é uma revista semestral e temos por temática a excelência da unidade, R$ 25. São textos elaborados pelos pastores das nossas igrejas aqui no Brasil e também na Europa. Foi implementado o nosso curso básico de teologia, Instituto Bíblico Missione Europa. Estamos no segundo módulo e os nossos cursos são presenciais. São 3 polos. Temos o primeiro polo funcionando na nossa sede, na Rua
Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda. Em Vista Alegre, Barra Mansa, temos também ali o nosso segundo polo. E na cidade de Porto Real, o polo número 3. Estamos estudando sobre Cristologia. E ao encerrar esses estudos, que são 6 matérias, 6 disciplinas, que terão durabilidade de 12 meses, os nossos alunos contemplados receberão um certificado em curso básico de teologia. E daremos continuidade aos nossos estudos, num total de 18 disciplinas, e ao longo destas 18 disciplinas, no encerramento, os alunos receberão um curso médio, um certificado de curso médio em teologia. Também temos o lançamento do nosso livro Pneumatologia. Pneumatologia são doutrinas sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Apenas R$50, editora Líteres, 160 páginas de estudos que abrangem a pessoa do Espírito Santo. E também um livro bastante interessante, O Etnicismo Babilônico, Ontem e Hoje. Neste livro, nós fizemos aqui uma análise desde o nascimento de Nimrod, que foi bisneto do patriarca Noé, e a partir de Nimrod, que foi um dos construtores da Torre de Babel, surgiu então a religiosidade pagã, o paganismo, e nós comentamos aqui de que forma este paganismo se propagou e se perpetuou através da religiosidade. E hoje ainda, em pleno século XXI, algumas igrejas evangélicas têm em seus cultos eventos que têm origem no paganismo. E nós comentamos isso aqui à luz da história e com base bíblica, o etnicismo babilônico. Ontem e hoje, apenas R$50, também Líteres Editora. Vocês poderão adquiri-lo através do site da Líteres, 184 páginas de estudos sobre o paganismo. E a nossa lição de hoje, a 10ª lição da nossa revista, 1ª e 2ª epístolas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E hoje estaremos estudando sobre a perseverança e esperança no retorno de Cristo. É um assunto bastante complexo e pouco difundido, pouco falado, que é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós hoje estaremos estudando a perseverança da igreja, a esperança dos salvos em Cristo no retorno. E nós pregamos e anunciamos que muito breve ele estará retornando às nuvens para levar aqueles que o receberam como Salvador. Então vamos comentar 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 17, escrita pelo apóstolo Paulo, que é a base do nosso textuário. Diz assim: E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Na verdade aplicada, o comentarista elaborou o seguinte texto: compreender a eleição deve levar o cristão à gratidão e ao compromisso de viver para glorificar a Deus.
cada dia é uma oportunidade de refletir a santidade dele em nossas ações. E os objetivos específicos desta lição são os seguintes: descrever a eleição como um propósito maior, demonstrar a obra do Espírito Santo através da santificação e destacar a importância da perseverança para alcançar a salvação. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 1 da Epístola de Paulo, primeira epístola, ou melhor, me perdoem, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 até o versículo 12. Paulo assim se expressou: E a vós, que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Senhor Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Na introdução, pastor Emerson comentou: a eleição para a salvação, segundo descreveu Paulo, é um lembrete de que a graça divina precede qualquer mérito humano, apontando para o amor soberano de Deus que chama os crentes para uma relação de intimidade com Ele. O texto do tópico 1 tem por título Eleitos para a Salvação. Paulo exortou os crentes tessalonicenses a lembrarem-se de sua condição como eleitos por Deus desde o princípio para a salvação, conforme escreveu: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Epístola 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 13. E o título do subtópico 1.1, a eleição para um propósito maior. A eleição é mais do que uma promessa de salvação. É um chamado à santidade e fidelidade. Paulo não apenas confortou os irmãos tessalonicenses com a ideia da eleição, mas os encorajou a perseverarem, mesmo diante de perseguições e adversidades. Nossa segurança não está em nossa força, mas na fidelidade de Deus em completar sua obra em nós. Compreender a eleição deve levar o cristão à gratidão
e ao compromisso de viver para glorificar a Deus. Cada dia é uma oportunidade de refletir a santidade dele em nossas ações. Subtópico 1.2: Santificação pelo Espírito e fé na verdade. A santificação é um processo dinâmico operado pelo Espírito Santo que transforma a vida dos crentes, capacitando-os a viverem de maneira que agrada a Deus. Paulo enfatizou que essa santificação ocorre pelo Espírito e fé na verdade, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 13. Subtópico 1.3: A obra do Espírito Santo. A santificação não é apenas um ato único, mas um processo contínuo em que o Espírito Santo transforma o crente dia a dia. Esse processo inclui renúncias ao pecado, desenvolvimento de virtudes e um compromisso crescente com a verdade divina. Tópico número 2. A temática é santificação em tempos difíceis. Os irmãos tessalonicenses enfrentaram perseguições e oposição, mas a obra do Espírito Santo não cessou. Da mesma forma, nos dias atuais, o crente deve permitir que o Espírito Santo o conduza, especialmente em momentos de provações. Subtópico 2.1: O conforto das promessas divinas. A esperança no retorno de Cristo é um dos maiores consolos para o crente. Paulo lembrou aos Tessalonicenses que Deus, em seu amor, nos deu eterna consolação e uma esperança que transcende as aflições temporais. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Epístola 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 16. Subtópico 2.2: A esperança como âncora da alma. O teólogo Leon Morris destacou que a promessa do retorno de Cristo é uma âncora que sustenta o crente diante das tempestades da vida. Essa esperança lembra os crentes que Deus não apenas os salvou, mas também preparou um futuro glorioso para eles. Subtópico 2.3: Viver com foco na esperança eterna. Essa esperança deve moldar as prioridades e escolhas do crente. Em vez de se deixar consumir pelas preocupações terrenas, o cristão deve investir em tesouros eternos. Tópico número 3: Firmando-se na tradição apostólica. Paulo exortou os tessalonicenses a se manterem firmes nas tradições que receberam dele, seja por palavra ou por carta. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Epístola 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Isso demonstra a importância de preservar a pureza doutrinária e rejeitar falsos ensinos. Subtópico 3.1:
a tradição como salvaguarda da fé. A adesão às tradições apostólicas protege a Igreja de desvios doutrinários e garante a continuidade da mensagem do Evangelho. Nos dias atuais, isso significa valorizar a palavra de Deus e evitar interpretações que distorçam seu significado original. Subtópico 3.2 Desafios contemporâneos. Na era moderna, há uma tendência de relativizar verdades absolutas. O cristão é chamado a discernir os ensinos que ouve, analisando-o à luz das Escrituras. Subtópico 3.3 A importância da doutrina e da perseverança. A Igreja contemporânea enfrenta desafios que testam sua perseverança e fidelidade doutrinária. Questões como secularização, relativismo moral e pressões culturais exigem que os crentes estejam bem fundamentados na fé. E o tópico número 4 tem por título A doutrina como fundamento. A compreensão correta da eleição e da esperança no retorno de Cristo fortalece a fé, capacitando os crentes a resistirem aos desafios. Quando compreendemos que nossa fé está ancorada nas promessas de Deus, somos capacitados a perseverar até o fim. O subtópico 4.1 tem por título Perseverança em meio à adversidade. Assim, como os tessalonicenses enfrentavam perseguições, a igreja moderna deve permanecer fiel, mesmo diante de pressões sociais ou opositores da fé cristã. E a nossa conclusão: a perseverança e a esperança no retorno de Cristo não são apenas aspectos teóricos da fé cristã. Elas são práticas e transformadoras. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, somos chamados a viver em santidade, sustentados pela graça de Deus e pela esperança de sua promessa. E como reflexão, queremos deixar o seguinte texto: aplicando a firmeza na verdade. Estude regularmente a palavra de Deus e busque compreensão mais profunda por meio de estudos e pregações. Participe ativamente da comunidade de fé que valorizem a doutrina bíblica. E assim encerramos a nossa 10ª lição. No próximo domingo, dia 15 de junho, aqui retornaremos e estaremos estudando a correção dos que vivem desordenadamente. Ebenezer Dominical é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, uma literatura oficial do nosso ministério Missão Europa. E estamos estudando neste trimestre 1ª e 2ª epístolas escritas pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Até a próxima semana, se Deus disser que sim, aqui retornaremos
e daremos então continuidade ao estudo de mais uma de nossas lições bíblicas. Que Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, continue abençoando a todos nós, a todos vocês, de forma abundante. E que a sua misericórdia, a sua graça, possam nos alcançar todos os dias da nossa existência aqui na Terra. Até a próxima semana, em nome de Jesus.